Olá, tudo bem? Sou André Eder, professor de Geografia. Esta é a terceira aula nesta sequência que falamos sobre recursos naturais e fontes de energia. O tema de hoje será tipos de unidades de conservação. Primeiramente, precisamos entender o meio ambiente, olhá-lo de forma diferente. Ao falarmos de meio ambiente, geralmente imaginamos os rios, florestas, as praias ou até mesmo um deserto, e assim por diante. Geralmente pensamos de uma maneira mais naturalista, isso devido à relação que a sociedade tem com o meio ambiente. Sendo assim, por muito tempo interpretamos como somente elementos da natureza, o meio natural do espaço geográfico. Mas esta é uma visão que ficou ultrapassada. Hoje precisamos ter a consciência que nós, seres humanos, fazemos sim parte do meio ambiente. Estamos inseridos nele, faz parte dele. A escola, a casa, o local de trabalho, a academia, enfim, engloba tudo. Nossa relação com ele vem sendo cada vez mais prejudicada, no sentido de degradação ambiental, que se agravou após o processo de industrialização, principalmente pelo uso dos combustíveis fósseis. Podemos citar o carvão mineral na primeira revolução industrial e o petróleo na segunda, lembrando que temos três revoluções industriais: primeira, segunda e terceira. Toda vez que queimamos combustíveis fósseis, liberamos diversos gases poluentes, entre eles o principal vilão, o CO2, o famoso gás carbônico ou dióxido de carbono. A industrialização do Brasil é considerada um processo tardio, uma vez que teve início um século depois do surgimento das primeiras indústrias na Europa. As primeiras manufaturas foram abertas no território nacional durante o século XIX, mas foi somente a partir da década de 1930 que o processo ganhou força. Sendo assim, podemos dizer que o Brasil entrou no processo de industrialização no século XX, que pode ser chamado de industrialização tardia ou recente. Foi a partir daí que nosso país começou a acelerar esse processo de degradação. Com isso, o Brasil passou a provocar cada vez mais impactos socioambientais. Um detalhe, sempre usamos, o termo impacto ambiental, mas ao se entender que nós fazemos parte deste meio, passamos a substituir este termo por impacto socioambiental. Entendido? A industrialização requer energia, e essa energia geralmente vem do espaço natural. As fontes de energia são recursos naturais usados pelos homens, por nós seres humanos, para a criação de energia, geralmente usada nas atividades do dia a dia. Está associada a impactos negativos, como poluição atmosférica, alagamento de áreas, acidentes nucleares e outros. Estamos comentando sobre todos estes fatos, pois todo o impacto que acontece no meio ambiente afeta a sociedade. Por este motivo, devemos ter a visão socioambiental. Em 1988, começam a falar do meio ambiente. Até então não existiam leis, para a defesa e muito menos atitudes, em relação à degradação. Então, em 1988, começam a falar do meio ambiente como uma questão constitucional, com mais de 200 artigos, alguns destes falando sobre meio ambiente, mas nenhum sobre unidade de conservação. Então começava ali, de uma forma, vagarosa, a tomar atitudes em relação ao meio ambiente. A Constituição de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, foi resultado do esforço político pela redemocratização e símbolo do fim do autoritarismo militar. A Constituição de 1988 é o texto base que determina os direitos e os deveres dos entes políticos e dos cidadãos do nosso país. Foi escrita durante o processo de redemocratização do Brasil, após o fim da ditadura militar, sendo conhecida por isso como a Constituição Cidadã. Foi resultado de um amplo debate que se estendeu durante mais de um ano e simbolizou o início da nova república. Apenas
nos anos 2000, olha o tempo que levou, né? Apenas nos anos 2000 surgiu o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, Lei número 9.985/00, instituiu o Sistema Nacional das Unidades de Conservação da Natureza, que traz na sigla a letra SNUC, que muitas vezes também chamamos de SNUC. Segundo esse instrumento legal, as unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos, com características específicas: as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. Dessa forma, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza vai dar origem às unidades de conservação. E aí eu te pergunto, o que é uma unidade de conservação? Para chegarmos à resposta, precisamos entender que conservar, preservar o meio ambiente é uma responsabilidade do poder público. Podemos dizer proteger, preservar e sustentar. Está na Constituição e também no Sistema Nacional de Conservação da Natureza. Ao citar poder público, falo das três esferas: municipal, estadual e federal. Estes são os responsáveis em proteger e criar políticas públicas para que possam realmente proteger e conservar de forma sustentável o meio ambiente. Uma unidade de conservação é um espaço no qual se encontram recursos importantes que necessitam de nossa conscientização para sua proteção e preservação. As áreas naturais passíveis de proteção possuem suas características especiais. São espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características mais relevantes, legalmente instituídas pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sobre o regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção da lei. Além disso, garantem às populações tradicionais o uso sustentável dos recursos naturais, de forma racional, e ainda propiciam às comunidades do entorno o desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis, contribuem para a conservação de espécies e muitas delas podem ser palco de atividades educativas que visem a sensibilização ambiental. Com diferentes nomes, diretrizes, finalidades e tipos de atividades permitidas na área, de acordo com suas características e finalidades, são divididas em dois tipos: unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. As unidades de proteção integral possuem normas mais restritas e são mais voltadas para a pesquisa e conservação da biodiversidade. Nelas, exceto alguns casos previstos na lei, é admitido o uso indireto dos recursos naturais. Já as unidades de uso sustentável são mais voltadas para a visitação e atividades educativas e o uso sustentável de seus recursos. Elas têm o objetivo de compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parte de seus recursos naturais. A diversificação e a combinação das finalidades das unidades de conservação respondem pela diversidade e tipos de áreas, como parques nacionais. Comportam as visitações públicas com fins recreativos, criativos e educacionais, regulamentado pelo plano de manejo da unidade, de acordo com as normas estabelecidas pelo IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Permite também as pesquisas científicas quando autorizadas pelo órgão responsável pela administração, sujeitas às condições e restrições determinadas por este. As florestas nacionais são áreas de domínio público providas de cobertura vegetal nativa ou plantada, estabelecidas com o objetivo de promover o manejo dos recursos naturais, com ênfase na produção de madeira e outros vegetais, garantir a proteção dos recursos hídricos, das belezas cênicas e dos sítios históricos e arqueológicos, assim como fomentar o desenvolvimento da pesquisa científica, da científica básica e aplicada da educação ambiental e das atividades de recreação, lazer e turismo. Áreas de preservação permanente
são aquelas reconhecidas de utilidades as terras que revestem. São bens de interesse comuns a todos os habitantes do país. Consideram-se de preservação permanente a vegetação ao longo de qualquer curso d'água, ao redor de lagoas, lagos e reservatórios naturais ou artificiais, ao redor das nascentes, no topo dos morros, montanhas e serras, nas encostas com declividade superior a 45 graus, nas restingas e bordas de tabuleiros ou chapadas, em altitudes superiores a 1.800 metros. Estações ecológicas destinam-se à preservação integral da biota e dos atributos naturais existentes em seus limites e a realização de pesquisa científica. A visitação pública para fins recreativos não é admitida, permitindo-se, no entanto, de acordo com regulamento específico, a sua realização com objetivo educacional. Um breve comentário. A palavra biota, que às vezes muitos não conhecem, deriva do grego bios, que significa vida. Na biologia e na ecologia, representa o conjunto de todos os seres vivos de uma região. Agora, as áreas de relevante interesse ecológico possuem características naturais extraordinárias ou abrigam exemplares raros da biota regional, exigindo cuidados especiais de proteção por parte do poder público. Tem extensão inferior a 5 hectares, a 5.000 hectares e pequena ou nenhuma ocupação humana, né? Então, tem sua extensão inferior a 5.000 hectares e possui uma pequena ou nenhuma ocupação humana. Reservas biológicas são unidades de conservação destinadas à preservação integral da biota e dos seus atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, executando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biótica e os processos ecológicos. Então, nessas áreas, ela só terá interferência humana caso for preciso, né? Um replantio de alguma vegetação, ou caso, dando exemplo, haja uma queimada, uma interferência ali para combater o incêndio, né? Entre outras. Áreas de proteção ambiental, constituídas por áreas públicas ou privadas, tem o objetivo de disciplinar o processo de ocupação das terras e promover a proteção dos recursos abióticos, dentro de seus limites, de modo a assegurar o bem-estar das populações humanas que aí vivem, resguardar ou incrementar as condições ecológicas locais e manter as paisagens e atributos culturais relevantes. Reservas extrativistas. Esta, né, ouvimos até falar bastante. São áreas naturais ou parcialmente alteradas, habitadas por populações tradicionais extrativistas, que utilizam como fonte de subsistência para a colheita a biota nativa. Temos muitos exemplos, né, de reservas extrativistas no Amazonas, né, na questão dos seringueiros e outros, ou a questão do açaí. Reservas ecológicas são públicas ou particulares, de acordo com a sua situação dominial, a ser instituída pelo CONAMA, e reservas florestais, pelo Decreto Federal número 20.793, de 23 de janeiro de 1934. São aquelas florestas existentes no território nacional, consideradas em conjunto que constituem bem comum a todos os habitantes do país, exercendo-se os direitos de propriedade com limitações legais das leis no geral. À medida que são definidas as unidades de conservação, e estas são criadas sob administração federal, observa-se uma tendência que elas se difundem, né, delas se difundirem, sendo recriadas vinculadas às administrações estaduais, municipais e particulares. Então, se entendermos, né, a administração federal, né, dá início e vai sendo adaptada ali pela estadual, municipal e particulares. Após esse passo, né, após esse passo a passo, seria normativo, desejável, né,
que adotasse para todas as unidades de conservação o mesmo procedimento normativo de criação utilizada pelas terras indígenas, como delimitação, demarcação e registro, além de outros específicos, como a elaboração e implementação de planos de planos diretores, né, condizentes com o objetivo da área e a adoção de medidas do seu entorno. Só assim tais áreas estariam resguardadas e, consequentemente, cumpririam os seus objetivos para os quais foram criadas. Temos muito caso aí de invasões, né, principalmente ligadas à pecuária, né, à agricultura, a áreas protegidas, a áreas resguardadas. Na Amazonas, né, quase que sempre acompanhamos noticiários de corte de madeira, o avanço da pecuária, né, sobre a floresta. Então, essa é uma questão que nos preocupa muito. Na próxima aula, falaremos de forma mais específica das unidades de conservação e dos problemas enfrentados. Eu acredito em você, forte abraço, que Deus te abençoe.